Ouviste o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já adulterou com ela. Estamos aqui diante desse texto, Mateus capítulo 5, verso 27. Quero tratar de duas seções. Tratar sobre o homicídio, verso 21, quando ele diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Verso 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irritar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento no tribunal. Até aqui a palavra de Deus, que Ele aplica em nossos corações. Diante de uma boa escalada, Jesus fala do sal, em seguida ele fala da luz, que resplandece nas trevas. Depois ele fala que as obras dos discípulos era para superar dos escribas e dos fariseus. E agora ele chega aqui nesse contexto mostrando dois elementos básicos, ou seja, a letra e o espírito da lei. O que é que se entende sobre a letra da lei? A letra da lei diz respeito àquilo que os fariseus e os escribas achavam. O que é que eles achavam? Eles achavam que só era adultério quando o adultério se realizava de fato. O fato era consumado. Só era assassinato se caso a pessoa assassinasse o outro. Fato concluído. Jesus vai além e vai mostrar para ele, ou para eles, o espírito da lei. O que é o espírito da lei? Em que o espírito da lei está baseado? Ou quais são os elementos envolvidos nessa expressão? Jesus considera que tanto o interior como o exterior. Jesus está dizendo que o espírito vem primeiro, antes da letra. Não é o olhar, o ensino de uma maneira superficial que vai trazer o benefício esperado, mas olhar o ensino com a visão interior é que ele se tornará vivificante. Então nós temos aqui dois elementos que ele quer colocar aqui: o interno versus o externo. O que os rabinos priorizavam era o fazer sem considerar o interior. Eles achavam que pelo fato de não ter adulterado, lá fora eles estavam livres dessa exigência da lei. Se eles não matassem lá fora, então ele estaria livre da exigência da lei. Para os fariseus, assassinar era considerado como execução, algo real. E Jesus vai mostrar algo inesperado para aqueles grupos de pessoas. Eles desconsideravam as intenções, eles desconsideravam os pensamentos e os desígnios do coração. Para os fariseus e os escribas, esses elementos não eram colocados diante da lei. O adultério para eles era só nível de ato, nada de intenção. E para Jesus, o assassinar não é meramente um ato externo, mas primariamente interno. Ou seja, intenções, desígnios, pensamentos, motivos, todos esses elementos eram considerados diante de Deus. E também o ato. Jesus não descarta o ato. Jesus está falando o que acontece primeiro, e pode acontecer uma parte sem acontecer a outra. O adultério é do mesmo jeito. Para Jesus, o adultério envolvia as intenções, desígnios, pensamentos e motivos. Não é o ato físico em si que conta como elemento sumário
concluído. Não, Jesus alerta que o adultério ele pode acontecer dentro da pessoa, no interior da pessoa, por meio das intenções, por meio dos desígnios e pensamentos. O adultério consumado internamente, antes Jesus diz que ele foi consumado interno. Ou seja, antes de chegar ao externo, foi consumado no interno. E isso para Deus conta também. Dois elementos são mostrados aqui para a gente fazer uma reflexão: o desejo do coração e o desejo dos olhos. As duas frases estão associadas ao coração. Você pode estar num lugar sozinho, a pessoa pode estar num lugar sozinho e desejar no coração sem ver. E a pessoa pode ver com os olhos e desejar no coração. Isso para Jesus é considerado pecado. A ideia da tentação. Tentação é quando a gente é convidado. Desejo aqui é algo que a pessoa consentiu, deu lugar, permitiu, está vivendo aquele desejo internamente. Não é algo rejeitado, é algo aceito no interior. A pessoa pode assassinar sem ver a pessoa, só odiando. Jesus coloca aqui: odiar é assassinar. Jesus coloca aqui julgamentos para aqueles que falam mal. Então Jesus está dizendo que o assassinato não é só um ato lá fora, mas é algo envolvendo o interno. Pode assassinar vendo a pessoa, só odiando. Isso para Deus é assassinato. Da mesma forma, o adultério. A pessoa pode desejar, como Jesus disse, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Então está falando de algo que a pessoa está dando lugar dentro dele. Não é uma intenção que chega convidando, é uma intenção já que está ali, ou que chegou convidando e a pessoa deu lugar e aceitou internamente, embora não tenha feito externamente. Então Jesus coloca esses dois elementos aqui. A letra, para os fariseus e os escribas, era só o ato. Eles se achavam perfeitos por não ter feito o ato. E Jesus disse: não, perfeito é quando você vê as coisas e analisa a nível de coração, ou do coração. Porque Deus, Ele preserva o que Ele gosta. O que traz benefício e louvor a Deus é a verdade no íntimo. A pessoa é no íntimo primeiro, mas depois a pessoa ser na parte externa. E aí ele chama o espírito da lei como a parte interna. E a parte externa é o ato em si, que também Deus não desconsidera. Mas considerar só o ato como algo consumado, ou seja, como uma lei, Jesus disse: isso não é para Deus verdade. Porque para Deus, os pensamentos, as intenções e os desígnios contam. Para Deus, isso é algo que acontece de fato. Porque o Evangelho, o ensino da Bíblia é a nível de coração, nunca é a nível externo somente. Jesus ensina que a conformidade com a lei não deveria ser considerado em termos só de ações, mas também de sentimentos. Ou seja, são importantes aqui os dois elementos, mas a primeira parte é a parte interna. Igual a santificação nesse contexto. A santificação é totalmente mecânica quando a inveja é desconsiderada, o ciúme, as impurezas, as raivas, as amarguras, a prostituição. Esses elementos, eles podem residir internamente e pode conviver com a pessoa o tempo todo. A pessoa vai para o culto, vai para a igreja,
diz que está louvando a Deus e esses sentimentos dominando seus corações. Isso Jesus Cristo chama de um culto falso, ou seja, de uma santificação mecânica. A pessoa pode ser orgulhosa e não parecer ser orgulhosa, mas para Deus é orgulhosa. Então Deus está dizendo que isso não é o que Deus quer. Deus quer que trabalhamos primeiro o interior. No outro contexto, ele chega a falar com os fariseus frente a frente e ele diz assim: primeiro limpa o interior do prato, para depois limpar o exterior. Pensamentos, impulsos, imaginações, desejos. Esse é o verdadeiro autoexame da pessoa. A pessoa examina essas coisas se elas não estão dentro da gente, reinando, dominando e direcionando. São esses que mostram onde estamos em relação a Deus. Não são esses elementos descartados de jeito nenhum, mas Jesus Cristo disse que é do coração da onde vem o adultério, o assassinato, os maus desígnios. Então o evangelho ele é pregado a nível de coração primeiramente. A pessoa é interiormente ou a pessoa não é interiormente. O exterior pode ser aceitável aos homens, mas sem o interior, o exterior para Deus não conta. São esses que mostram, ou seja, esses elementos que estou aqui citando, pensamentos, intenções, impulsos, imaginações e desejos, são esses que mostram a essência da presença de Deus, ou a ausência do mesmo, a ausência do verdadeiro Deus. Meu coração limpo, a Bíblia diz lá está nas bem-aventuranças, bem-aventurados de corações limpos. Quem são os corações limpos? Diz respeito a quem? Diz respeito às pessoas que reconhecem a sua sujeira e confessa a Deus, para que Deus venha limpar pela sua bondade. Aqui não é somente a ideia do queremos considerar nesse contexto, não é nós simplesmente termos aquela imagem externa bonita e o interior totalmente danificado. E isso não conta para Deus. Para Deus o que conta é o primeiro, é a ordem, o espiritual, ou seja, o espírito da lei e depois a letra. Mas a letra não pode ser o elemento final. Quem é a letra? É a pessoa, não fiz externamente, logo estou livre, mas não considero o que está dentro do seu coração. Que Deus nos abençoe.